Olá, meus alunos, aqui quem fala é o professor Girlaiso e estamos de volta para o último bloco que fala sobre conjuntos numéricos. Nessas questões, vamos trabalhar um pouco agora com operações com frações. Então, vamos lá para a questão de número 21. Do total de processos arquivados por um técnico judiciário, sabe-se que 3/8 foram arquivados numa primeira etapa e 1/4 numa segunda. Se os 9 processos restantes foram arquivados numa terceira etapa, o total de processos era. Então, aqui a gente tem uma primeira etapa, que foram arquivados 3/8 de arquivos. Na segunda etapa foram arquivados 1/4, e na terceira restou 9 processos para serem arquivados. Então, vamos lá. Se a gente pegar essas duas primeiras etapas, a gente pode somar essas duas frações. Então, a gente vai pegar 3/8 e esse 1/4 eu posso igualar aqui o denominador. Qual é o número que eu multiplico por 4 que vai igualar com 8? A gente multiplica por 2. Então, aqui multiplicando por 2 em cima e embaixo, a gente fica com a fração 2/8. Fazendo aqui a soma, 3 mais 2 fica 5 e o 8 conserva. Então, a gente tem aqui a fração 5/8. O que quer dizer a fração 5/8? Quer dizer que eu tenho 8 partes no total e eu quero somente 5 partes dessas. Ou seja, foram arquivadas 5 partes. Tá? Então, se eu tenho um total de 8 e foram arquivados 5, nos sobrou 3/8. Ou seja, esses 3/8 ele corresponde a esse 9 restante aqui da terceira etapa. Então, esse 9 corresponde a 3/8. Beleza, como ele quer saber aqui o total, a gente tem uma dicasinha, que é o bizu, tá? Quando ele quiser saber o total, basta a gente dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Então, 9 dividido por 3 fica 3. Então, 9 dividido por 3 vai ser 3. Aí a gente multiplica pelo 8. 3 vezes 8, 24. Então, aqui a gente tem o total de processos que era 24. Tá? Espero que vocês tenham compreendido essa questão e vamos lá para a próxima questão. Vamos lá para a questão 22. Paulo digitou 1/5 das X páginas de um texto e Fábio digitou 1/4 do número de páginas restantes. A porcentagem de X que deixaram de ser digitadas é. Então, vamos aqui, ó, Paulo, ele digitou 1/5 das páginas. Ou seja, se ele digitou 1/5, quer dizer que sobrou 4/5 das páginas para Paulo digitar, certo? Aí, o Fábio, ele digitou 1/4 do que sobrou, ou seja, 1/4 de 4/5. Beleza, vamos ver quanto que sobrou agora para serem digitados. Então, sobrou, ó, de 1/4 sobrou quanto? 3/4 vezes o 4/5. Isso aqui vai ser igual a 12. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Então, aqui a gente vai realizar aqui a divisão de 12 por 20. Então, 12 dividido por 20 não dá certo. Então, coloca o zero e o zero vírgula. 120 dividido por 20, isso aqui vai ser igual a 6. 6 vezes 20 dá 120 e sobra zero. Só que ele quer em porcentagem, então basta eu pegar esse 0,6 e multiplicar por 100. E isso nos dá 60%. Portanto, a porcentagem que deixaram de ser digitadas foi de 60%. Essa é a alternativa letra E. Vamos lá para a questão de número 23. Um funcionário de uma repartição pública iniciou seu trabalho às 7 horas e 50 minutos. Então, o início foi às 7 horas e 50 minutos, executando ininterruptamente três tarefas que tiveram a seguinte duração. Então, a primeira tarefa foram em 1 hora. Deixa eu voltar aqui. Foi em 1 hora e 15 minutos. A segunda tarefa foi em 3/5 de 1 hora, ou seja, 1 hora é 60 minutos. Então,
foram 3 quintos de 60, que vai ser igual, ó, 60 dividido por 5 vai ficar 12, 12 vezes 3, 36 minutos. Então, a segunda tarefa ele terminou em 36 minutos. A terceira tarefa, ele vai terminar em 95 minutos. 95 minutos, que é o mesmo que, ó, 95 é uma hora, que é os 60 minutos, ou seja, uma hora e 35 minutos, tá? Uma hora e 35 minutos. Beleza, então vamos realizar aqui a soma dessas horas que ele fez nas três tarefas. Então vamos lá. Uma hora e 15 minutos mais uma hora e 35 minutos e mais os 36 minutos. Isso aqui vai nos dar 5 mais 5, 10 mais 6, 16, vai 1. 3 mais 3, 6 mais 2, 8. E 1 mais 1, 2. Então aqui vai ser em 2 horas e 86 minutos. Só que 86 minutos passou de 60. Então a gente vai botar mais uma hora para cá, 3 horas, e vai ficar com 26 minutos. Então ele terminou as três tarefas em 3 horas e 26 minutos. Portanto, o horário que ele vai terminar as três tarefas vai ser ele começou às 7 horas e 50 minutos, mais 3 horas e 26 minutos. Então aqui basta a gente fazer essa soma. Vai ficar 6, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10, ou seja, 10 horas e 76 minutos. Como o 76 passou de 60, a gente vai jogar uma hora para cá, então vai ficar 11 horas e sobra aqui 16 minutos. Então, o horário que ele vai terminar aí essas tarefas vai ser 11 horas e 16 minutos, alternativa letra A. Espero aí que vocês tenham compreendido essas questões que trabalhou com tempo. Bom, vamos lá para a questão 24. Valfredo fez uma viagem de automóvel em que percorreu 380 quilômetros, sem ter feito qualquer parada. Sabe-se que em 3 quintos do percurso o veículo rodou a velocidade média de 90 quilômetros por hora e no restante do percurso a velocidade média de 120 quilômetros por hora. Então ele fez o percurso aí em duas partes, tá? Assim, se a viagem teve início quando eram decorridos 69 sobre 144 do dia, 69 sobre 144 do dia, Valfredo chegou ao seu destino às. Então vamos lá. Ele partiu aqui de um ponto e percorreu uma certa distância de 380 quilômetros no total. 380 quilômetros no total. Sendo que no primeiro percurso ele percorreu a uma velocidade de 90 quilômetros por hora. E no segundo percurso a uma velocidade de 120 quilômetros por hora. Beleza. Vamos agora achar aqui a distância de cada percurso. Então, a distância número 1, que foi a de 90 quilômetros por hora que ele andou, a gente vai fazer 3 quintos do total, que é 380. Fazendo aqui a simplificação, 380 dividido por 5 vai ser 76. 76 vezes 3 vai ficar 228 quilômetros. Então, essa distância aqui, a primeira distância é de 228 quilômetros. A segunda distância vai ser o que sobrou, que vai ser 380 menos 228, que vai dar igual a 200, 7 menos 2 fica 5, então vai ser igual a 152 quilômetros. Essa é a segunda distância. Beleza, então a gente aqui agora descobriu o tempo de cada percurso. Então eu quero saber aqui o tempo 1 e aqui o tempo 2. Para isso a gente vai utilizar a forma da velocidade média, que diz que a velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo.
Então, vamos lá. A velocidade 1 foi de 90. Então, 90 é igual a distância 228 dividido pelo tempo 1. O tempo 1 vai ser 228 dividido por 90. Vamos realizar essa divisão aqui do lado. 228 dividido por 90 vai ser igual a 2, que vai dar 180, e vai sobrar, ó, sobra 48. Esse 48 a gente multiplica ele por 60, porque esse 2 aqui vai ser 2 horas. Então, multiplicando por 60, 8 vezes 6, 48, vai 4. 6 vezes 4, 24, mais 4, 28. Aí acrescenta o zero no final. Então aqui a gente tem 2.880 minutos. Fazendo aqui a divisão, a gente faz a divisão por 90. 288 por 90, isso vai ser igual a 3. 3 vezes 90, 270, sobra 18. Abaixa o zero, 180 por 90 fica 2 e resta 0, ou seja, aqui vai ficar 32 minutos. Portanto, o tempo número 1 vai ser de 2 horas e 32 minutos. Tá? Esse é o tempo que ele percorreu nesse primeiro percurso. Vamos lá para o segundo percurso. A velocidade média foi de 120, então 120 vai ser igual à distância de 152 dividido pelo tempo 2. O tempo 2 vai ser igual a 152 dividido por 120. Vamos lá realizar essa divisão. Vamos fazer aqui na parte do lado. Então vai ficar 152 dividido por 120. Vai ficar 1. 1 vezes 120 dá 120, sobra 32. Então esse aqui é 1 hora. Esse 32 multiplica novamente por 60. Vai ficar 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. Acrescenta o zerozinho que a gente botou. Fazendo a divisão por 120, basta aqui eliminar o zero. 19 por 12 vai ficar 1. Vai sobrar 7. Abaixo 2. 72 por 12 fica 6. E sobra 0. Portanto, aqui é 16 minutos. Então, o tempo 2 vai ser de 1 hora e 16 minutos. Esse foi o tempo que ele percorreu no segundo percurso. Beleza, aí ele fala também que a viagem teve início em 69 de 144 do dia. Portanto, 69, vamos botar aqui o pincel preto. 69 de 144 vezes 24 horas, que tem um dia, fazendo aqui a simplificação, 144 por 24 vai ficar 6. Então aqui a gente tem 69 sobre o 6. Fazendo essa divisão novamente, fazendo a divisão aqui novamente de 69 por 6, isso aqui vai dar 1, sobra 0, 1 sobra 0, abaixo 9, 9 por 6 vai dar 1 de novo e sobra 3. Esse 3 a gente multiplica por 60, vai ficar 180. Dividido por 6, isso vai dar igual a 30 minutos. Então aqui é 11 horas e 30 minutos. Ou seja, essa viagem se iniciou às 11 horas e 30 minutos. Basta agora a gente fazer essa soma, ó. Tempo 1, 2 horas e 32, mais o tempo 2, 1 hora e 16. Então, T1 mais T2, isso aqui vai dar 3 horas e 48 minutos. Fazendo agora a soma de 11 horas e 30 minutos com mais 3 horas e 48 minutos, a gente vai obter. Vou realizar essa soma aqui embaixo.
11 horas mais 3 horas mais 30 minutos com mais 48 minutos. Isso aqui vai dar 14 horas e 78 minutos. Só que 78 minutos passou de 60. Então vai ficar uma hora a mais, 15 horas, e sobra 18 minutos. Então essa resposta aqui está na alternativa letra, letra D de dado. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Foi um pouco grande, mas deu certo. Então, até a próxima questão. Vamos lá na questão 25. Uma máquina imprime um relatório em 4 horas, outra máquina menos eficiente imprimiria o mesmo relatório em 6 horas. Funcionando simultaneamente, as duas imprimiriam esse relatório em. Então, questões desse tipo geralmente envolveriam torneiras, tá? Quanto tempo duas torneiras encheriam o tanque simultaneamente? Então, para isso a gente pode utilizar uma fórmula, que é o tempo igual o tempo um vezes o tempo 2 dividido pelo tempo um. Aí aqui a gente pode de duas maneiras, com mais ou com menos. Tá? A gente pode somar os dois tempos ou pode subtrair. Geralmente nas torneiras, quando é o mais, a gente está enchendo os tanques simultaneamente. Quando é o menos, quer dizer que vai ter uma vazão. Uma torneira vai encher e a outra vai realizar a vazão, né, desse recipiente. Então, por isso que tem um mais ou menos. Nas questões aqui, no caso dessa, está falando de máquina. Então, a gente vai utilizar somente o mais, tá? Porque as duas máquinas vão trabalhar juntas. Então, utilizando aqui essa formulazinha, essa questão fica fácil. Então, o tempo que elas vão encher simultaneamente vai ser 4 vezes o 6, aí o 4 mais o 6. Isso aqui vai dar 4 vezes 6, 24, dividido por 10. Realizando aqui essa divisão de 24 por 10, a gente tem 24 por 10 dá 2, sobra 4. Então aqui a gente tem 2 horas, tá bom? 2 horas. Sobrando 4, a gente multiplica por 60, como a gente já aprendeu nas questões anteriores. Vai ficar 240. E dividido por 10, isso aqui vai ser igual a 24 minutos. Então, as duas torneiras elas vão encher esse tanque simultaneamente em 2 horas e 24 minutos. Essa resposta aqui está na alternativa 2 horas e 24 minutos, está na alternativa letra B. Tá? Espero que vocês tenham compreendido essa questão e vamos lá na próxima questão. Vamos lá, questão 26. Certo mês, todos os agentes de um presídio participaram de programas de atualização sobre segurança. Na primeira semana, o número de participantes correspondeu a um quarto do total, e na segunda, a um quarto do número restante. Dos que sobraram, 3/5 participaram do programa na terceira semana, e os últimos 54 na quarta semana. O número de agentes, então ele quer saber o total de agentes desse presídio é. Então vamos lá, na primeira semana participaram um quarto do total. Ou seja, se um quarto participou, sobrou 3/4, igual a gente estava fazendo aquelas questões anteriores, né, das frações. Na segunda semana, ele fala que foram um quarto do número restante. Então, um quarto do que sobrou, que é o 3/4. Portanto, desses aqui, sobraram, ó, sobrou de um quarto, sobrou 3/4 de 3/4. Então, a gente sempre pega da primeira fração, tá? O que sobrou é sempre da primeira fração. Beleza. Na terceira semana, foram 3/5 do que sobrou. Então, 3/5 do que sobrou, que é 3/4 vezes 3/4.
Aí a gente vai descobrir agora quanto sobrou. Pegando sempre a primeira, ó, vai ficar 2 quintos vezes 3 quartos vezes o 3 quartos. Beleza. Isso daqui vai nos dar o quê? Fazendo a simplificação por 4. 4 por 2 fica 2. Aí aqui 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 4 é 8. Vezes 5, 40. Portanto, na quarta semana, ele diz que ficou os últimos 54 restantes. Então, esse 54 restante corresponde ao 9 sobre 40. Aí a gente aprendeu que quando ele quer descobrir o total, a gente divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, 54 dividido por 9 vai dar 54 dividido por 9 vai ser igual a 6. 6 vezes 40, isso é igual a 240. Então, possuíam 240 agentes, alternativa letra B. Tá? Espero que vocês tenham compreendido essa questão aí. Foi o mesmo estilo das primeiras questões de fração. Tá? Vamos lá na próxima. Vamos lá, questão 27. Certo dia, um técnico judiciário trabalhou ininterruptamente por 2 horas e 50 minutos na digitação de um texto. Se ele concluiu essa tarefa quando eram decorridos 11/16 do dia, então ele concluiu a tarefa quando eram 11/16 do dia, então ele iniciou a digitação do texto às. Então, ó, vamos lá, ele trabalhou 2 horas e 50 minutos na digitação. Ele concluiu 11/16 do dia. Um dia tem 24 horas. Então, fazendo aqui as simplificações, ó, a gente pode dividir aqui por 8, vai ficar 3. E aqui por 8 vai ficar 2. 11 vezes 3 é 33, dividido por 2. Fazendo aqui essa divisão, 33 dividido por 2, a gente obtém 1, sobra 1, aí o 13 fica 6, sobra 1, multiplica por 60 para transformar em minutos, porque esse aqui é 16 horas, então fica 60, dividido por 2, isso aqui vai dar 30 minutos. Então, ele vai concluir essa tarefa em 11 horas e 30 minutos. Só que ele trabalhou, dessas 11 horas e 30 minutos, ele trabalhou 2 horas e 50 minutos. Portanto, a gente vai fazer aqui uma subtração de 11 horas e 30 minutos, ou 11 horas não, 16 horas. Aqui é 16, tá? 16 horas e 30 minutos, menos as 2 horas que ele trabalhou, 2 horas e 50 minutos. Agora observe, na subtração é um pouco diferente. A gente não pode subtrair do jeito que a gente costuma fazer. Porque, ó, 30 não dá para tirar 50. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pedir 1 hora emprestado desse 16. Então, aqui vai ficar 15 horas. E essas 1 hora a gente transforma em minutos. Então, 1 hora é 60 minutos. Então, aqui a gente vai somar 60. 60 mais 30, isso aqui vai ficar igual a 90. Então, aqui vai ficar 15 horas e 90 minutos. Menos as 2 horas e 50 minutos. Agora sim, a gente pode fazer a subtração. 90 menos 50 fica 40 minutos. E 15 menos 2 horas fica 13 horas. Portanto, ele iniciou a digitação às 13 horas e 40 minutos, alternativa letra A. Tá bom? Então, essa questão aí foi a letra A. Vamos fazer agora a questão 28. Ao consultar o livro de registro de entrada e saída de pessoas às dependências de uma empresa, um funcionário observou que 5/8 do total das pessoas que lá estiveram ao longo de certa semana eram do sexo masculino, e que destas 2/7 tinham menos de 35 anos. Com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que o total de pessoas
que visitaram tal empresa naquela semana não poderiam ser igual a. Então, nessa questão aqui, a gente vai ter que utilizar as alternativas. Tá? Então, utilizando aqui primeiro a letra A, nós obtemos o seguinte, que 5 oitavos de 56, que vai ser o total, isso aqui corresponde a 56 dividido por 8, vai ser igual a 7. 7 vezes 5, 35. Então, sempre esses valores aqui tem que ser valores exatos, tá? Então, aqui deu 35 pessoas. E dessas 35, 2 sétimos eram menores de 35 anos. Então, 2 sétimos de 35, isso aqui vai ser igual. 35 por 7 vai ficar 5. 5 vezes 2 fica 10. Portanto, essa alternativa aqui, a letra A, ela é válida. Tá? Então, ela não é a correta. Letra B, 112. Então, 5 oitavos de 112. Isso aqui vai nos dar 112 dividido por 8. Vamos fazer aqui do lado. 112 dividido por 8 vai ficar 1, sobra 3, 32, fica 4, sobra 0. Então vai ficar 14. 14 vezes o 5, isso vai ser igual a 70. Portanto, aqui deu exato. Então, desses 70, 2 sétimos de 70 corresponde a pessoas menos de 35 anos. Então, 70 dividido por 7 fica 10. 10 vezes 2 dá 20. Portanto, essa alternativa também ela é correta. A letra C, 5 oitavos de 144. Então, vamos dividir 144 por 8. Isso aqui vai nos dar 144 dividido por 8 vai ser 1, sobra 6, abaixo 4, 64 por 8 fica 8 e sobra 0. Portanto, aqui vai dar 18. Agora, 2 sétimos desses 18 eram menores de 35 anos. Então, 2 sétimos de 18, fazendo aqui a divisão 18 por 7, observa que não é uma conta exata. Portanto, essa conta vai dar um número com vírgula. Portanto, a alternativa correta aqui ó, é a letra C, é a única que não pode ser, ó, com base, é a única que não poderia ser igual ao total de pessoas, é a 144. Tá? Então, a alternativa letra C. Vamos lá, questão 29. Trabalhando ininterruptamente, dois técnicos judiciários arquivaram um lote de processos em 4 horas. Se sozinho um deles realizasse essa tarefa em 9 horas de trabalho ininterrupto, o esperado é que o outro fosse capaz de realizá-la sozinha se trabalhasse ininterruptamente por um período de. Então, nessa questão, a gente vai utilizar a mesma fórmula lá da questão das máquinas, que é o tempo 1 vezes o tempo 2 dividido pelo tempo 1 mais o tempo 2, tá? A gente utiliza o mais porque não tem a questão lá da torneira. Então, vamos lá. O primeiro, ó, eles realizam o processo em 4 horas. Sozinha, uma delas realiza a tarefa em 9 horas. Então, ó, 4 horas vai ser igual. Aí o tempo 1 vai ser 9 vezes o tempo 2, que a gente quer saber, dividido pelo 9 mais, deixa eu ajeitar aqui, o 9 mais o tempo 2. Então, multiplicando aqui cruzado, a gente obtém 9 vezes o tempo 2 vai ser igual a 4, que multiplica 9 mais o tempo 2. Fazendo aqui a distributiva, nesse lado direito, a gente tem 9t2 é igual a 9 vezes 4, 36, mais 4 vezes t2, 4t2. Passando o 4t2 para o outro lado, subtraindo, fica 5t2 igual a 36. Portanto, o tempo 2 vai ser igual a 36 dividido por 5. Então, realizando aqui a divisão, 36 por 5, nós obtemos 7. 7 vezes 5, 35, sobra 1.
Então aqui nós temos 7 horas. Multiplicando por 60, aqui fica 60 minutos. Dividido por 5, 60 por 5 vai ser igual a 12, sobra zero. Então fica 12 minutos. Portanto, essa torneira aqui, a número 2, vai encher. Torneira não, é o lote, né? Processo vai ser trabalhado em 7 horas e 12 minutos. Que está aqui na alternativa, letra, letra D. Tá? E vamos para a última questão deste vídeo. Vamos à última questão deste vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com os colegas. Questão 30. Em uma estrada, dois automóveis percorreram a distância entre dois pontos X e Y. Então aqui a gente tem a distância X e do Y, tá? A primeira distância é o X, depois o Y. Ininterruptamente, ambos saíram de X, o primeiro às 10 horas, então o primeiro saiu às 10 horas e o segundo saiu às 11 horas e 30 minutos, chegando juntos em Y às 14 horas. Então eles chegaram aqui em Y às 14 horas. Se a velocidade média do primeiro foi de 50 km por hora, então a velocidade média do primeiro foi de 50 km por hora, a velocidade média do segundo foi de. Então vamos lá. Sabendo da fórmula velocidade igual ao espaço pelo tempo, nós podemos encontrar aqui a distância que eles percorreram de x até y. Então, se a velocidade foi de 50 e o tempo foi de 4 horas, olha, ele saiu de 10 horas e chegou a 14 horas, então durou 4 horas. Então, o espaço vai ser igual a 200 quilômetros. Então, essa distância aqui de x até y vai ser de 200 quilômetros. Como essa distância for a mesma do segundo, a gente pode encontrar a velocidade média. Então, vamos lá. Velocidade média vai ser igual ao espaço, que é 200, dividido pelo tempo. Ora, se ele saiu aqui 11 horas e 30 e chegou às 14 horas, quer dizer que se passaram 2 horas e meia. Então aqui a gente pode dividir por 2,5. Multiplicando aqui em cima e embaixo por 10, a gente obtém 2.000 dividido por 25. Então 2.000 dividido por 25, isso aqui vai ser 200 por 25, vai dar igual a 8. 8 vezes 25 vai ser 200, sobra zero, coloco o zero. Então, 80 quilômetros por hora. Essa foi a nossa última questão. Alternativa, letra D. Espero que você tenha acertado algumas questões e essa foi a última parte do nosso bloco de conjuntos numéricos e espero os próximos vídeos e até mais.